Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do Professor Rafa, meus amigos. Vamos seguir o nosso bate-papo na vastidão da botânica e hoje a gente vai concluir a discussão sobre o nosso primeiro grupo de plantas, que são as briófitas. Mais especificamente, agora a gente vai conversar um pouco sobre o ciclo de vida desses organismos, que é algo, meu amigo, que aparece demais nas suas provas. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então, chega junto depois da vinheta. Maravilha, rapaziada. Então aqui ó, já tem o ciclo de vida deles já logo de cara, né? Pra gente começar a avaliar. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar logo daqui do começo da parada, onde a gente vai ter aquela estrutura que a gente conhece como gametófito e acima dela a gente tem o esporófito, tá? O que eu quero fazer com vocês? Eu quero pegar aqui um detalhe da cápsula, que é onde vai ser produzido os esporos. Eu vou dar um zoom aqui nessa brincadeira e agora a gente está vendo o tecido androgenial ou androgonial, quer dizer, é o tecido que vai produzir os esporos e que serão liberados no futuro, né? Lembrando que essa produção acontecerá por meio de meiose. Então, dentro da cápsula vai acontecer a tal da meiose e eu vou formar os esporos haploides, que já estão bem aqui, ó. Lembre-se que os esporos são formados aqui dentro e em algum momento você tem, ó, essa abertura aqui se expandindo e aí você tem a liberação dos esporos no ar ou na água. Esses esporos, gente, eles vão encontrar um ambiente favorável para se desenvolver. Perceba que eu tenho esporos de cores diferentes. E isso significa dizer que eu tenho esporos diferentes e que irão formar gametófitos diferentes no futuro. A gente diz, moçada, que nas briófitas os gametófitos têm sexos separados. Então você tem aqui ó, um esporo que vai dar origem ao gametófito masculino no fim das contas. E aqui eu tenho mais um esporo que vai dar origem ao gametófito feminino, tá? O fato desses esporos serem diferentes permite que a gente classifique as briófitas como sendo plantas heterosporadas, porque os esporos são diferentes e dão origem a gametófitos com sexos distintos, tá? Lembre-se que o gametófito ele passa pela primeira fase, que é a fase do protonema, que é a fase do gametófito neném, e aí ele vai se desenvolvendo, vai germinando e forma o gametófito folhoso. Aqui eu tenho o gametófito masculino, tenho o gametófito feminino. Reparem numa coisa interessante. Uma gotinha de água está interagindo com o ápice desse gametófito. Aqui nessa imagem, a gente consegue ter ideia do que está acontecendo. Eu tenho o gametófito masculino com a presença dos anterídeos. Sim, anterídeo é o órgão reprodutivo masculino. E dentro do anterídeo eu tenho os anterozóides. Perceba, gente, que quando a água interage com essas estruturas, ele acaba borrifando, digamos assim, né, anterozóide para tudo que é lado. E aí alguns desses anterozóides, ele pode acabar chegando ó, no ápice do que a gente vai chamar do gametófito feminino, né? Aqui a gente vai ter os arquegônios. Olha o arquegônio como é que é, aquele tubo bem comprido, ó. Na base você tem a oosfera e veja que o anterozóide ele segue viagem por meio desse grande tubo, chegando até a oosfera e fecundando. Aqui eu tenho detalhes dessa fecundação. O anterozóide é uma célula flagelada, são 2 flagelos aqui na parada. Ele vai sair nadando, vai encontrar a oosfera e vai fecundar. Depois da fecundação, aquilo que antes eram 2 células haploides se fundem em uma única célula diploide, que é o zigoto. Aí esse zigoto, moçada, ele vai fazer mitose, vai formar um embriãozinho. Esse embrião, perceba uma coisa muito importante, está revestido e protegido pela estrutura feminina. Rafa, por que feminina? Porque foi no arquegônio que a fecundação aconteceu. Foi no órgão genital, digamos, né, feminino, que a fecundação aconteceu. Então o embrião está retido nos tecidos maternos. Veja que o embrião vai crescer, vai formar um esporófito neném. Aqui a gente vê uma estrutura conhecida como calíptra revestindo esse esporófito jovem.
A calíptra é um fiozinho de tecido materno que recobre esse neném para protegê-lo contra desidratação também. Até que um dia esse esporófito cresce e forma um esporófito adulto que vai conseguir se reproduzir por meio da liberação de esporos. E aí você tem tudo de novo. A cápsula sofre meiose, liberam os esporos germinam, formam gametófitos diferentes. Através da água líquida, o anterozoide chega até a oosfera, rola a fecundação, forma o zigoto diploide, o zigoto se desenvolve no embrião, o desenvolvimento embrionário culmina na formação de um novo esporófito, moçada. Então, galera, é dessa forma que as briófitas se reproduzem. Lembre-se daquela aula sobre alternância de gerações. A fase esporofítica produz esporos, a fase gametofítica produz gametas, e isso vai se repetir em todas as plantas. O que vai mudar são pequenos detalhes em relação aos diferentes grupos que a gente for avançando daqui para frente. Por hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!